Vamos de alguns exercícios para entender um pouquinho mais sobre lucro real e lucro presumido. Aqui nessa questão da CESP, fala o seguinte: de acordo com a legislação vigente, uma empresa de médio porte pode optar por apurar imposto de renda da pessoa jurídica pelo lucro real. Exatamente. Nesse caso, a periodicidade mínima de apuração do lucro real pode ser tanto trimestral como anual. Então a pessoa pode escolher. E a resposta realmente foi trimestral. Mas como a questão perguntou a periodicidade mínima, aí realmente o mínimo é o trimestral. Mas se fosse periodicidade máxima, seria anual. Mas como ele pediu o mínimo, é o trimestre. Assim como o lucro presumido, ele também pode ser apurado também no trimestre. Essa questão aqui é da Quadrix, Banca Quadrix. O lucro presumido é uma modalidade de tributação pelo imposto de renda e por outros tributos federais, que toma por base uma margem de lucro pré-fixada pela legislação, de acordo com a atividade da empresa. Se a apuração pelo lucro real resultar em tributação mais elevada, a empresa terá que fazer a opção pelo lucro real. Errado. Errado por quê? Porque as empresas elas tanto podem optar pelo lucro presumido como pelo lucro real. E tudo isso vai depender de quanto de margem de lucro e de lucro efetivamente a empresa tem e quanto ela vai pagar de imposto de renda e contribuição social, assim como o PIS e COFINS. Então, é feita uma análise para saber quanto a empresa vai pagar de imposto e o menor imposto a ser pago pela empresa vai ser a melhor modalidade para aquela empresa ou setor. O Código Tributário Nacional, CTN, ao tratar do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, estabelece, no artigo 44, que a base de cálculo do imposto é o montante da renda ou dos proventos tributáveis e apresenta 3 modalidades de tributação distinta. A modalidade de tributação em que o lucro é calculado por meio da aplicação de um percentual pré-definido de lucratividade sobre a receita bruta é o lucro presumido. Porque o lucro presumido, como o nome já diz, é a presunção que vai ser definida pela legislação, ou seja, aquele percentual que a legislação fala que aquele setor pode aplicar no lucro para servir como base do imposto de renda e da contribuição social. Ali, o regulamento do imposto de renda define o lucro real como lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou compensações autorizadas, sendo que o valor máximo que poderá ser compensado está limitado a 30% do lucro real antes da compensação. Considere as informações a seguir, extraídas do lucro do LALUR, que é o lucro da apuração do lucro real. O lucro líquido antes do imposto de renda, 150 mil, adições 60, exclusões 45 mil, prejuízos fiscais dos exercícios anteriores 0. Com base nestas informações, o lucro real antes da compensação ou seja, ele está pedindo esse lucro real antes de compensar, utilizar aqueles 30%, tá? Ou seja, você vai pegar o LAIR, né, que é o lucro antes do imposto de renda, 150 mil, mais as adições, 60 mil, menos as exclusões, 45 mil, e vai ter o resultado. Super tranquilo, 165. Por quê? Porque ele pediu antes da compensação. Caso ele tivesse pedido após a compensação, aí você ia calcular esse valor aí de 165, achar 165, multiplicar 30%, esses 30% vai ser o valor da compensação. Como não tem prejuízo nenhum lá no livro fiscal, no LALUR parte B, você ia tirar os 30% mesmo, para achar a base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. A Delta, optante pelo lucro real, apresentou prejuízo fiscal de 500 por 3 anos seguidos. Nos 2 anos seguintes, obteve lucro fiscal de 300 e 800. Ao final do 5º ano, depois de efetuadas as compensações, o saldo de prejuízo fiscal a compensar era de... Então, você vai pegar, nos 3 primeiros anos foram R$500. 500 vezes 3, dos 3 anos, vai dar 1.500. Então, o saldo de prejuízos acumulados está em 1.500. No 4º ano, ele teve um lucro de 300. Só que, nesse lucro de 300, ele não pode compensar todo o prejuízo fiscal, não, que está acumulado. Ele só pode compensar 30% de 300. 30% de 300 dá R$90. E no outro ano também, 800 vezes 30% da compensação vai dar 240. Somando 240 com 90, vai dar 330. Dos 1.500 de prejuízos acumulados lá no LALUR parte B, você vai diminuir
90 e 240 e vai achar 1.170, conforme o que está no C. O imposto de renda das pessoas jurídicas é cobrado sobre o lucro das empresas e pode ser calculado de diferentes formas, dependendo do regime de tributação adotado pela empresa. Assinale a alternativa que apresenta o percentual correto de imposto de renda da pessoa jurídica, sem considerar o adicional para as empresas sujeitas ao lucro real, considerando a alíquota básica prevista pela legislação. Então, se você sabe o que é lucro real e lucro presumido, você sabe que o imposto de renda da pessoa jurídica do lucro real é 15%. Então, você marca AD. Do lucro real, há duas alternativas de período de apuração possibilitadas pelo fisco, a trimestral e a anual. Na alternativa trimestral, os períodos de apuração devem ser encerrados em cada ano calendário nos dias, exceto... Aí, só você lembrar que, quando a gente fala no trimestre, você considera janeiro, fevereiro, março, o trimestre, só que você apura no mês seguinte ao do trimestre. No caso do primeiro trimestre, seria janeiro, fevereiro e março, aí você apura em abril. Abril, maio, junho, você apura em julho. Julho, agosto, setembro, você apura em outubro. Outubro, novembro, dezembro, você apura em janeiro. A única alternativa que está certa é de janeiro.